acrescente que a única prova da ciência do réu Jair Bolsonaro sobre a carta em questão, ela consiste em mensagens trocadas entre o co-réu Mauro Cid e Sérgio Cavalieri, em que o segundo pergunta se o primeiro sabe disso. E o primeiro diz sim. Essa prova tênue é insuficiente, completamente insuficiente, para demonstrar uma participação dolosa quanto à elaboração da carta e a sua divulgação. Por todos esses motivos, não houve qualquer ato executório de atentado ao Estado Democrático a partir da reunião, muito menos restou demonstrada a concorrência de conduta dolosa do acusado para sua realização. Seguindo a linha do tempo, a Procuradoria-Geral da República faz referência a reuniões realizadas em novembro de 2022, nas quais o réu Jair Bolsonaro e Batista Júnior estariam presentes, sugerindo, nas palavras do órgão de acusação, que o plano disruptivo foi incessantemente testado pela cúpula do poder. Em seu depoimento, Batista Júnior, testemunha central, declarou o seguinte: no mínimo, eu estive lá no dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro, no dia 14 de novembro, no dia 22 de novembro, no dia 24 de novembro. Nunca estive sozinho com o presidente e o general Paulo Sérgio estava presente. Acho que os outros dois comandantes estavam em todas, não tenho certeza. No dia 2 de novembro, ao Palácio, nos reunimos na biblioteca, no sofá da biblioteca. A primeira reunião foi na mesa da biblioteca. A segunda foi no sofá da biblioteca. Só o ministro da Defesa e os 3 comandantes. E esse assunto da garantia da lei e da ordem, ele começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Note-se aqui uma contradição interna. Data vênia da acusação. Veja que essas reuniões citadas por Batista Júnior teriam ocorrido 1º do 11, 2 do 11, 14 do 11, 22 do 11 e 24 do 11 de 2022. Por sua vez, em outra passagem da peça acusatória, afirma que a primeira versão do documento foi submetida à apreciação dos representantes das Forças Armadas em reunião realizada no Palácio Alvorada na manhã do dia 7 de 12 de 2022. 1 do 11, 2 do 11, 14 do 11, 22 do 11, 24 do 11. Não há essa data, 7 de 12 de 2022. Ora, como poderia o réu imputado ter tratado da minuta do decreto de reuniões realizadas em novembro se a sua primeira versão foi apresentada em dezembro? No processo penal, como é sabido, dúvidas ou contradições enfraquecem a acusação pro réu. Demais disso, Batista Júnior disse que o assunto referente à garantia da lei e da ordem começou a ser abordado, mas o foco da reunião era sobre o relatório do Ministério da Defesa na Comissão de Transparência Eleitoral, que eu já abordei anteriormente. Isso reforça que nada passou de uma vaga cogitação, prontamente rejeitada, como, aliás, resta claro da passagem do depoimento de Batista Júnior, na qual sugere que Freire Gomes ameaçou prender Jair Bolsonaro caso decretasse a garantia da lei e da ordem. Disse Batista Júnior que o general Freire Gomes teria dito: se o senhor tiver de fazer isso, eu vou, inteligível, prender. Eu estive na cariação. E nessa cariação eu perguntei ao general Freire Gomes: o senhor disse que ia prender o presidente? De jeito nenhum. Eu disse que poderia haver consequências jurídicas do ato, mas jamais disse isso. As afirmações de Batista Júnior, no sentido de que o foco era a entrega do relatório, estão em linha com o que sustentou o réu Jair Bolsonaro em seu interrogatório, dizendo que somente discutiu saída dos limites constitucionais para sua irresignação perante o TSE. O que existiu na prática foi como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE, com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida naquela, se não me engano, de 23 de novembro,
nós buscamos alguma alternativa na Constituição. Achamos que não procedia e foi encerrado o assunto. Tudo sugere, assim, que nas reuniões de novembro de 2022 houve uma mera cogitação de emprego da medida de garantia da lei e da ordem, como fruto da irresignação do réu quanto ao insucesso de sua representação apresentada ao TSE. A cogitação é insuficiente para a configuração do crime do artigo 359-N do Código Penal. Ainda, seguindo a reconstrução cronológica dos fatos, a Polícia Federal encontrou nos dispositivos do coronel Mauro Cid registros fotográficos enviados por ele para si mesmo em 28 de 11 de 2022, de uma minuta prevendo a declaração do estado de sítio e a declaração de operação de garantia da lei e da ordem, RAP número 227267-4/2023. A parte conhecida da minuta é limitada aos seus considerandos. Ordem e progresso, o lema de nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade do Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem progresso sem liberdade. Enquanto guardiões da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal também estão sujeitos ao princípio da moralidade, inclusive quando promovem ativismo judicial. Isso é dito em todos os jornais, artigos acadêmicos, nos criticam todo dia. Aliás, o desmedido ativismo judicial e a aparente ilegalidade, desprovida de legitimidade contrária ao princípio da moralidade institucional e assim justa, não podem servir de pretextos para a desvirtuação da ordem constitucional pelos tribunais superiores. Se não vejamos, entre outros, algumas situações recentes, as normas ilegítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos nestas eleições, que nunca poderiam ter presidido o TSE, uma crítica contundente, uma vez que ele, Geraldo Alckmin, possuem vínculos de longa data, como todos sabem. 2, as decisões ilegítimas, a queixa que consta desse registro encontrado no telefone do Mauro Cid, que ele passou para ele mesmo. As decisões ilegítimas permitindo censura prévia, as decisões afastando muitas causas justas da apreciação de justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral. Isso é uma carta de lamentação, isso é uma carta de quem se sente injustiçado. O restante da minuta não é nem conhecido, pois a fotografia ela é obstruída parcialmente por um papel, conforme a seguinte imagem. Está aqui a imagem do meu voto, presidente, eu mostro aos eminentes pares, já foi juntado aos autos. Esse papel, ele elimina o conteúdo restante dessa carta. Assim, o que se sabe dessa minuta se limita aos seus considerandos e ao trecho em que dispõe: declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. Aconteceu alguma coisa? Nada. Não há nenhum elemento de prova indicando ter sido essa versão da minuta extraída do dispositivo do coronel Mauro Cid efetivamente apresentada à época a Jair Bolsonaro ou por este aos comandantes das Forças Armadas.